Em 2025, o Flamengo teve um ano que vai ficar marcado para a história, mas tiveram que passar por muita tensão e quase foram eliminados várias vezes. Então, nesse vídeo, vamos ver a trajetória completa do Flamengo para conquistar a Tríplice Coroa. Bom, o Flamengo já começou o ano conquistando a Supercopa do Brasil. Aí, depois de ganhar essa taça, entrariam de vez na temporada para disputar o Campeonato Carioca. Se não ganhasse esse título, já poderia começar com um clima de tensão. Então foram com tudo, terminaram a primeira fase na liderança, nas semis derrotaram o Vasco e foram para a final contra o Fluminense. E foi aí que o Wesley e Juninho apareceram para dar a vitória para o Flamengo por 2-1. Aí no jogo da volta só precisaram segurar o empate para conquistar o primeiro título da Tríplice Coroa. Mas agora viria o maior desafio, conquistar o título nacional e continental. Aí logo a primeira rodada do Brasileirão seria contra o Internacional. Mas não começou como esperado, o Inter abriu o placar e só no segundo tempo que o Léo Pereira empatou, terminando a estreia no Brasileirão em 1-1. O problema é que cada ponto conta muito, então se não vencesse a próxima partida, iriam ficar mais longe de conquistar o título lá na frente. Então foram pro jogo contra o Vitória e no segundo tempo o Arrascaeta abriu o placar. Mas logo na sequência, o time da casa empatou. Tava se encaminhando para mais um empate. Até que nos últimos minutos... Segue você. Cruzamento para dentro da área, Bruno! Gol! Finalmente a primeira vitória no Brasileirão. Mas ainda mais importante era a estreia na fase de grupos da Libertadores, onde começaram com a vitória de 1-0 contra o Deportivo Táchira fora de casa. Parecia que seria fácil passar pela fase de grupos da Liberta, mas a partir do segundo jogo viram que seria muito pior do que imaginavam. Porque na segunda rodada do grupo contra o Central Córdoba, mesmo jogando no Maracanã, o Flamengo foi derrotado. 3 pontos jogados fora. Ainda depois foram enfrentar a LDU e empataram. Então depois de 3 partidas, o Flamengo se encontrava na terceira colocação, prestes a ser eliminado. Mas enquanto sofreu na Libertadores, no Brasileirão venceram o Grêmio fora de casa, golearam o Juventude por 6-0 e até golearam o Corinthians. Mas enquanto tudo parecia ir bem, veio o balde de água fria. Na partida seguinte contra o Cruzeiro, com um gol do Gabigol no último lance, perderam, caindo para terceiro lugar. A liderança do campeonato foi embora. E na Libertadores, se a situação já estava difícil, complicou ainda mais. O próximo confronto seria de novo contra o Central Córdoba, e não podiam perder de jeito nenhum. Então foram com tudo e logo aos 10 minutos de jogo conseguiram um gol. Mas no segundo tempo sofreram um empate, terminando em 1-1. Com isso, o Flamengo se afundou ainda mais na zona de eliminação, ficando a 3 pontos de distância da LDU. Então no dia 16 de maio de 2025, quando foram para o Maracanã enfrentar a própria LDU, era a partida mais decisiva até aqui. Só um empate e estavam fora. Cada minuto contava. Mas o Flamengo começou a ter esperança com um gol do Léo Ortiz. Ainda assim, estava a um passo da eliminação, bastava a LDU marcar que já era. Mas foi aí que no segundo tempo, Luiz Araújo ampliou para 2-0. Agora o Flamengo voltava a ter chance, mas tudo ainda seria decidido no último jogo da fase de grupos. E se a Libertadores estava complicada, no Brasileirão teriam 2 jogos super difíceis, contra o Botafogo e Palmeiras. Precisavam ganhar os 2 jogos para aumentar suas chances, mas contra o Botafogo veio um empate em 0-0. Então agora o Flamengo teria uma final pela frente, encarar o Palmeiras no Allianz Parque. E o Palmeiras já era o líder, então uma derrota ali seria fatal. Até aqui... Arrascaeta, autorizado! Gol! O Alacian tocando para Ayrton Lucas, a bola voltou para o Alacian, serviu para Ayrton Lucas, pode marcar, bateu! Gol! O Flamengo saiu com uma vitória gigantesca, mas ainda teria muito chão pela frente. Aí depois dessa final antecipada no Brasileirão, viria o jogo mais decisivo na Libertadores, a última partida da fase de grupos. O grupo tava assim, Central Córdoba na liderança com 11 pontos e Flamengo e LDU empatado com 8. Ou seja, se empatasse estaria fora. Então foram para a partida contra o Deportivo Táchira em casa, mas se achavam que passariam um carro, começaram a ter cada vez mais dificuldade em abrir o placar. Tanto que o primeiro tempo terminou em 0-0. Nesse momento, o Flamengo estava sendo eliminado. Aí quando começou o segundo tempo, continuava sem conseguir passar pela defesa. Até que aos 21 da segunda etapa, num cruzamento, Léo Pereira manda para o fundo da rede. Com uma vitória magra por 1-0, o Flamengo passou no sufoco para as oitavas de final. E agora, depois da fase de grupos, o rubro-negro teve que dar prioridade para outro torneio, o Super Mundial de Clubes.
onde até conseguiram bons resultados, mas caíram nas quartas para o Bayern. Aí nesse meio tempo, um jogador importantíssimo chegou no elenco, o volante Jorginho, além de depois chegar Emerson Royal, Samuel Lino e Carrascal, que se juntava a outras contratações como Danilo. Mas beleza, até as oitavas da Libertadores chegar, precisavam voltar o seu foco para o Brasileirão, onde na 11ª rodada passaram um trator no Fortaleza, sem dó nem piedade, e fizeram 5-0. E para completar a sequência, ainda venceram São Paulo por 2-0, voltando para a liderança da tabela. Só que aí chegou a 14ª rodada contra o Santos. O Peixe já não estava numa boa fase, mas mesmo assim o rubro-negro foi surpreendido com um gol do Neymar aos 39 do segundo tempo. Por 1-0 o Flamengo foi derrotado, fazendo eles perder a liderança. Então agora não podia mais vacilar, os jogos seguintes foram com tudo. Ganharam um clássico contra o Fluminense, ganharam do Bragantino e do Atlético Mineiro, aí empataram com o Ceará e depois venceram o Mirassol, terminando o primeiro turno na liderança do campeonato. Mas ainda estava longe de acabar, teriam mais 19 rodadas decisivas pela frente. E nesse meio tempo tiveram outra decepção gigante, foram eliminados da Copa do Brasil ainda nas oitavas. Isso deu um choque de realidade, mostrando que o Flamengo não era imbatível. Aí se foram eliminados nas oitavas da Copa do Brasil, agora era a hora das oitavas da Libertadores. E valendo vaga na próxima fase, o Flamengo ia ter que encarar o Internacional, um adversário que já conhecia, mas não podia vacilar. A partida de ida no Maracanã era fundamental para o Flamengo sair com a vitória. E foi aí que Bruno Henrique apareceu. No minuto 28, marcou de cabeça para a vitória por 1-0. Mas essa era uma vantagem muito pequena. Na volta, o Inter só precisava de um gol para empatar. Então no Beira-Rio era tudo ou nada, até que aos 27 minutos de jogo, o Arrascaeta consegue ampliar o placar. A situação para o Inter já estava muito difícil, mas aos 43 do segundo tempo, o Pedro recebe a bola e só manda no fundo da rede. Por 3-0 no agregado, o Flamengo se classificou para as quartas de final. Aí ainda no meio desses confrontos, o Flamengo enfrentou o Inter pelo Brasileirão e venceu também. Complicado para o Colorado. Mas o adversário do Flamengo nas quartas de final da Liberta seria ninguém menos que um clube tetracampeão, o Estudiantes. Enfrentar o Argentino é sempre difícil, mas o Flamengo sofreria muito mais do que esperado. No jogo de ida parecia que estava tudo certo, com gols de Pedro e Varela venceram por 2-1. Agora só precisavam segurar o empate na volta que garantiriam sua vaga na semifinal, mas o Flamengo literalmente não conseguia matar o jogo. Até que no segundo tempo veio o pior. O Estudiantes marcou, empatando o agregado. Os dois times foram com tudo para decidir um tempo normal, mas o jogo acabou assim, então foi para disputa de pênaltis. A campanha do Flamengo poderia acabar ali, mas foi nesse momento que o Rossi apareceu fazendo duas defesas, enquanto que nenhum jogador do Flamengo perdeu. Então por 4-2, o time da Gávea se classificou para a semifinal. Só mais dois adversários para levantar o título continental. Agora precisavam focar no Brasileirão, que estava longe de acabar. Então não podiam relaxar e foram para a próxima rodada contra o Vitória. Todo mundo achava que o Flamengo ia vencer esse jogo, mas nenhum torcedor mais maluco ia imaginar o que aconteceria nos próximos minutos. A partida começou e em só 2 minutos saiu o primeiro gol do Fla. Aí ainda no primeiro tempo, Pedro e Arrascaeta marcaram mais 2, indo para o intervalo em 3-0. Já seria um baita resultado. Mas no segundo tempo, o Flamengo decidiu quebrar recordes. Passe para o Samuel Lino, já deixou o primeiro dele hoje. Pedro recebeu, Pedro enfiada para o Varela dentro da área, tentou o cruzamento, toque de cabeça. E habilidade, Samuel Lino para o Pedro. Ele é! Para o Pedro, Pedro tirou da marcação, veio o Pedro, absurdo! A corridinha vem ele para a batida, para o gol! O Flamengo fez simplesmente a maior goleada da história do Brasileirão de pontos corridos, 8-0. Aí depois dessa goleada absurda, tiveram vitórias contra Grêmio e Juventude, empate contra o Vasco e vitória contra o Corinthians, o que garantiu a primeira posição na tabela com 54 pontos, mas estava só 4 na frente do Cruzeiro. Aí adivinha contra quem era a próxima rodada? O Cruzeiro. Precisavam vencer para disparar na liderança, mas dentro do Maracanã não saíram do 0-0. E para piorar, no jogo seguinte contra o Bahia, o Flamengo perdeu, enquanto que o Palmeiras venceu os seus 2 jogos, fazendo o Fla cair para segundo lugar. E agora teriam que lutar para conseguir a liderança de novo. E justamente nesse momento teriam 2 partidas muito complicadas, contra o Botafogo e Palmeiras. Fora que a semifinal da Libertadores estava cada vez mais próxima.
Então foram para a partida contra o Botafogo precisando de uma vitória, mas no primeiro tempo foram tendo dificuldade de marcar. Até que aos 40 minutos, o Pedro recebe a bola e bate no canto. Aí aos 25 do segundo tempo, o Luiz Araújo marca mais um e no fim, Gonzalo Plata marca o terceiro do Fla. Uma vitória gigante. Mas agora viria a partida mais decisiva para a disputa do título, contra o Palmeiras no Maracanã. Uma derrota e praticamente não teriam mais chance de conquistar a taça. Então os dois times começaram com muita intensidade, até que em só 10 minutos... E a bola pro Arrascaeta, que bolão! Arrascaeta, a chance do primeiro, bateu! Gol! Mas essa vantagem não durou muito, porque aos 24 minutos o Vitor Roque empatou. Tudo parecia se encaminhar para o empate, até que aos 37 minutos o Pedro sofre uma falta dentro da área e ganha um pênalti. Então o Jorginho foi para a cobrança. Autorizado Jorginho, partiu para a bola com fé no pé! Gol! Aí menos de 5 minutos depois, o Pedro aproveitou uma disputa de bola para fazer o terceiro. Enquanto que o Palmeiras continuava atacando, mas não conseguiu marcar. Até que no finalzinho, no lance desajeitado, o Gustavo Gomes diminuiu. Mas o Palmeiras não conseguiu fazer mais nada e por 3-2 o Flamengo saiu com a vitória, voltando para a liderança da tabela. Mas ainda faltavam 9 rodadas para acabar o campeonato, não podiam relaxar. E foi nesse momento que chegou outra disputa gigante, a semifinal da Libertadores. Valendo vaga na final da Liberta, o Flamengo iria encarar o Racing. E mais uma vez, a partida de ida seria no Maracanã, então precisavam ir com tudo. Mas mesmo dominando, o Flamengo não conseguia tirar o zero do placar. Se não conseguisse marcar um gol, teriam que se virar na casa do Racing. Até que aos 42 do segundo tempo, Carrascal manda no rebote para o fundo da rede. Mas só um gol era muito pouco. Então em sua casa, o Racing foi com tudo para marcar. Mas o Flamengo resistiu bem e conseguiu segurar o empate. Por 1-0 no agregado, garantiu sua vaga para a final da Copa Libertadores. Mas seu adversário na final seria ninguém menos que o Palmeiras, o mesmo time que já fez eles ficarem com o vice. Só que antes da decisão da Libertadores, o Flamengo agora teria rodadas decisivas no Brasileirão. E se achavam que a taça estava na mão, contra o Fortaleza na 30ª rodada, foram derrotados. Na sequência derrotaram o Sport, mas contra o São Paulo veio um empate. Ao mesmo tempo, o Palmeiras venceu. Então o Flamengo se afastou do líder, que agora tinha 3 pontos de vantagem. Agora a próxima partida seria contra o Santos. Outro deslize e o Palmeiras iria disparar na frente mais ainda. Até que aos 37 do primeiro tempo, Léo Pereira abre o placar. Depois Carrascal e Bruno Henrique ampliaram. Mas no momento que achavam que a vitória estava garantida, o Peixe marcou 2 gols em menos de 3 minutos. Por sorte, não dava mais tempo de fazerem o terceiro e o Flamengo saiu com uma vitória apertada. Ao mesmo tempo, nessa mesma rodada, o Palmeiras perdeu contra o Mirassol, fazendo os dois empatarem em pontos, mas o Palmeiras continuava na frente. Agora o jogo seguinte seria de novo contra o Sport, por causa de uma rodada atrasada lá no primeiro turno. Então foram pra cima, metendo 5-1 lá no Recife, enquanto que o Palmeiras perdeu o seu jogo contra o Santos. Mas se o Flamengo achava que agora o Brasileirão estava garantido, veio a rodada seguinte contra o seu rival Fluminense, que queria fazer de tudo para acabar com a festa. Tanto que abriram 2-0 no primeiro tempo e mesmo com muita posse de bola, o Flamengo só conseguiu marcar de pênalti no final, saindo com uma derrota. Enquanto que o Palmeiras empatou o seu jogo contra o Vitória, diminuindo a diferença para só 2 pontos. O Flamengo só dependia dele, mas um tropeço podia colocar tudo a perder. Então foram para o próximo jogo, contra o Red Bull Bragantino pela 35ª rodada. Precisavam vencer mais do que tudo, mas no primeiro tempo simplesmente não conseguiam passar pelo goleiro do Bragantino. Até que no segundo tempo, o Bragantino comete um erro na saída de bola. Lá vem Flamengo, Arrascaeta driblou, bateu pro gol! Gol! Com esse gol, o Flamengo cresceu no jogo e conseguiu marcar mais 2, terminando a partida em 3-0. Mas depois dessa vitória, no jogo seguinte contra o Atlético Mineiro, só conseguiram ficar no empate. Esse empate podia complicar muito o Flamengo na tabela, mas para sorte deles, o Palmeiras perdeu para o Grêmio. Então faltando só 2 rodadas para acabar, o Flamengo agora estava com 5 pontos de vantagem. Só precisava de mais uma vitória para ganhar o título brasileiro. E o jogo decisivo seria contra o Ceará no Maracanã. Mas antes de levantar a taça do Brasileirão, teria um desafio muito maior pela frente. A final da Libertadores. 2,
Esse time aqui é pra fazer história. É pra entrar no celeiro de história do Flamengo, mano. É pelo tetra, mano. Era uma partida que ia decidir qual seria o primeiro brasileiro na história a ter 4 títulos de Libertadores. Aí o primeiro tempo começou com muita posse de bola pro Flamengo, mas quase nenhuma chance boa de gol. Então foi para a segunda etapa e continuava empatado. Até que aos 22 do segundo tempo, o Flamengo ganha um escanteio, a Arrascaeta manda na área e o Danilo cabeceia pro fundo da rede. Depois disso, o Palmeiras não conseguiu fazer mais nada. Por 1-0, o Flamengo se tornou tetracampeão das Américas. Agora, para terminar a temporada com a tríplice coroa, só precisavam vencer o Ceará. Então foram para cima e com gol de Samuel Lino, o Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro. Supercopa do Brasil, Carioca, Brasileirão e Libertadores. A temporada perfeita. Depois ainda ganhou o Derby das Américas e a Challenger Cup para chegar na final do Intercontinental, onde empatou em 1-1 e só caiu nos pênaltis por causa desse cara russo aí. Por muito pouco não se torna um campeão mundial. Que temporada gigante. Mas e aí, o que tu achou desse vídeo? Se curtiu, acho que vai gostar desse aqui também. Então beleza, valeu e tchau!